Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Yampcast, o podcast que descomplica o mundo do e-commerce. A gente está aqui em mais um episódio, eu e a mulher que brilha, Laila Santos, e hoje a gente vai falar sobre copy para e-commerce, como criar descrições de produtos que vendem, tá? Preparem-se para descobrir os segredos para fazer a sua loja virtual ir além, tá? E para falar sobre esse episódio, a gente convidou novamente a Laisa Loretti, que é especialista em copywriting, uma das grandes especialistas do mercado, ela que faturou mais de 30 milhões de reais em 4 anos. Você acredita nisso? Eu acredito, porque ela faturou, né? Não sei nem falar 30 milhões de reais. Boa. Boa. Agora é com você. Oi, gente. Prazer novamente. Eu sou Laila Santos. Sou Product Marketing Manager aqui da Yamp. E quero já te convidar, caso você ainda não ouviu ou não assistiu o episódio anterior de Storytelling e Copywriting. Como contar histórias para impulsionar as vendas no seu negócio, no seu e-commerce, com a Laisa Loretti. Quero te convidar para você ouvir, acompanha, porque está aulas. Bom, vamos voltar, vamos seguir com o nosso papo. Laisa, ai, desculpa. É quase xará, mas pode falar. Laisa e Laila, entendeu? Laisa, vamos lá. Quais são os elementos essenciais que uma descrição de produto deve conter para poder ser estratégico e atingir o seu propósito de vender? Quais são as principais estratégias? Benefício, transformação, conexão com o lead, com as dores, né, do que ele realmente sente de fato e principalmente conexão com o criativo que está levando para a página. Porque a maioria das pessoas pensa de uma forma totalmente reversa, né? E é um grande erro quando você não pensa no que tá levando. Qual é a primeira ponta do teu funil? É o anúncio. Se você tá levando pra página e o teu anúncio tá prometendo uma outra coisa, sabe aqueles vídeos meio fantasiosos que a gente pega, né, dos fornecedores? Se você não tá falando a mesma linguagem, quando chegar na página vai ter um ruído. Então tem que ter essa conexão também com todas essas pontas do funil. Legal. Como quem está nos assistindo, como que essas pessoas que ainda não têm tanto conhecimento sobre copy devem adaptar a linguagem e o tom da descrição, né, do produto de acordo com o público-alvo? Qual que é o melhor caminho? Bom, você pensar, uma pessoa sempre vai ser uma pessoa. Então, se você fosse vender para uma pessoa, é por isso que a gente cria a persona, né? Então, quando você cria aquela persona, o meu lead, ele sofre com alguns problemas, o meu produto tem essa transformação. Se você fosse vender para ela, como que você mostraria que o seu produto tem tudo que ela precisa para resolver aquilo ali? Mostrando que você realmente entende. As pessoas, elas vão comprar aquilo que elas sentem que vai fazer alguma transformação, trazer algum benefício. Então, é uma relação de troca, né? Um ganha-ganha. Então, quando você entende quem é o seu cliente e você pensa nele como uma única pessoa, é muito mais fácil você falar, porque você já sabe qual é o nome dele, qual é a idade, como que aquilo impacta, o que ela está sentindo, e o que você precisa é mostrar que aquele produto ali, ele tem benefícios suficientes, ele tem métodos, mecanismos, infinitas outras coisas, tecnologias ali dentro dele, que vão fazer aquela transformação, né? Você tem que justificar, né? Então, por que o cara tá passando isso e com esse produto aqui ele não vai mais passar? Por causa disso. Então, você tem um mecanismo, né? E quando você entende que o cara, ele só vai comprar quando isso tiver completo na cabeça dele, senão não tem porquê ele comprar algo que não tocou, não converteu, não fez sentido pro coração dele, né? Então, quando você consegue conectar com ele, entendendo quais são as necessidades, entendendo o que o seu produto oferece, é muito mais simples. E você só consegue fazer isso se você pensar em uma única pessoa. Então, é muito mais fácil você escrever como se estivesse escrevendo para uma pessoa que seria a pessoa perfeita. É isso, você tem que pensar na pessoa perfeita. Quem seria o meu cliente ideal? Meu cliente ideal seria assim, assim, assim. Então, eu vou falar para ele assim, 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 porque o meu produto tem isso, isso e isso. Então, se eu unir tudo isso aqui, ele vai sentir no coração dele que é tudo que ele precisava, é tudo que faltava, e ele compra. Certamente, como a gente disse no episódio anterior, a pesquisa deve estar envolvida nisso para entender a pesquisa o perfil, tudo. O perfil de quem desse público para identificar as pessoas, né? A pesquisa ela é
É a base, né? Não sei se é 80, 90, sei lá quantos por cento. Aham. Mas é bem legal. E uma das coisas que eu gosto de fazer para pesquisar é entender o comportamento de fato. Eu gosto muito dessa linha comportamental. Então, muitas vezes eu vou até em comentários do YouTube, né? Eu começo, eu sofro com dores nas costas, isso. Eu começo a ler o que as pessoas estão falando, o que elas estão fazendo. No YouTube tem tudo. Então, se você procurar um massageador com gel de arnica para não sei o quê, alguém vai estar lá falando das dores, que não sei o que. Cara, quando você começa a ver gente que realmente fala o que sente, é muito mais fácil você adaptar. Então, YouTube é uma grande rede de pesquisa também. Muito bom. E pensando assim, em se destacar em meio ao mercado, né? Qual uma descrição de produto para que você consiga se destacar o seu produto, né? No meio do mercado? Bom, primeiramente, né? Eu acho que para você se destacar, você precisa reter, né? Então, tem muita gente que até leva o lead pro site, mas às vezes não consegue fazer aquela conversão, né? Às vezes é o problema de muitas pessoas que estão levando os clientes, mas não estão conseguindo fechar a compra. Quando você olha tudo que esse cliente está fazendo, como está sendo esse comportamento, você começa a entender um padrão, né? Eu consegui identificar isso. Primeiro, você precisa fazer aquele cara sair do anúncio para ele chegar na sua loja. Então, o seu anúncio ali, ele já tem que impactar, né? Então, você já tem que levar um lead qualificado e você tem que ter cuidado na comunicação já no anúncio. No segundo ponto, quando chega na página, quando você tem uma headline interessante, uma sub-headline, que tem uma boa descrição, que começa a trazer mais lucidez, no segundo momento você já consegue atrair a atenção daquela pessoa, manter ela engajada ali com você, e aí, para isso, depois eu vou aumentando todos os parágrafos, eu vou fazendo pequenas aberturas. Então, no primeiro parágrafo, ele já tá sabendo, às vezes, de um problema. E aí eu deixo aquilo em aberto, eu deixo sempre um gancho para ele continuar a leitura. Você tem que manter ele instigado. Então, primeiro ponto, né? Criativos bons, que levam públicos qualificados, que tem uma headline interessante, com uma sub-head ali também que seja legal, né? Talvez alguns benefícios. Tem uma estrutura de página que é muito legal, né? Às vezes você colocar headline, a sub, uma problemática, benefícios, e depois ou os benefícios listados, né, um título para o benefício e uma descrição. Tem várias formas de você falar dos benefícios, pode ser em bullet points, né, mas tudo isso precisa fazer parte de uma construção ali, onde você pensa em tudo, desde o momento que o cliente está vendo o anúncio até o momento que ele vai ler toda aquela copy, clicar no botãozinho e fechar a compra. Então tem que pensar nessa experiência. Legal. A gente sabe que a descrição inicial ela é fundamental para despertar o interesse do comprador, né? E quais são as melhores práticas para fazer uma descrição excelente, assim, logo de cara? Que dica que você pode dar para quem tá nos vendo ou ouvindo? Eu sempre eu costumo falar muito da transformação, né? Então, às vezes eu posso ir numa parte mais lúdica imagine não sofrer mais. Sei lá, imagina eu tô vendendo um negócio pra Joanete. Imagine o alívio de pisar nas nuvens todos os dias e dar adeus às Joanetes. Eu tô tentando, sabe, fazer o cara ali imaginar uma vida que ele não tem, porque a única que ele tem é aquela ali. E aí embaixo eu posso colocar a tecnologia, né? Eu posso pegar, graças a essa nova palmilha com tecnologia 3D, Fit 4 em 1, você vai ter o alívio que você precisa enquanto desinflama, e ainda de bônus eu posso colocar, sei lá, um gel de massagem para esse cara no upsell, né? Se tiver alinhado ali com ele. Mas eu consigo trazer benefícios que estão relacionados e vender até outras vezes para esse mesmo público. Porque eu já começo a copy fazendo esse cara imaginar como seria uma vida sem Joanete. Se ele sofre com aquilo ali, vai incomodar. Se ele usa o sapato fechado, tudo isso. Então, se ele vê um negócio que ajuda, que desinflama, que faz aquilo, e depois ainda tem um negocinho que você tá vendendo por mais R$20, que ele vai ter, sei lá, redução da inflamação, cara, esse cara compra na hora. É só clicar no botãozinho. É isso mesmo. Sabe? Boa. Acho que ela já respondeu sobre a descrição, mas senso de urgência. Quando a gente quer transmitir esse senso de urgência numa descrição, qual a melhor estratégia para que a gente consiga colocar vai isso? depender muito dos produtos, né? Porque tem produtos que você consegue trazer uma urgência de... A urgência, na verdade, ela está relacionada ao tempo. A escassez, geralmente, é a quantidade, né? Muita gente tem essa dúvida, né? Quando que é urgência? Quando é escassez? Urgência? Tempo. O tempo passa, é urgente. Escasso acaba. Então, escasso está ligado à quantidade.
Quando você fala da urgência, você consegue mostrar que o tempo para ele agir está cada vez menor. Então, se esse tempo está cada vez menor, ele precisa agir naquele momento. A urgência pode ser em relação a não continuar mais sofrendo com aquele problema, né? Uma urgência muito eficaz, não só sobre vender. Uma forma de você ancorar é dizendo que existem poucas unidades para aquele produto e você não sabe por quanto tempo vai durar o lote promocional. Já é uma forma de você dizer. E aí, se eu quero conectar com a dor do cara, eu falo, então não perca tempo. Então não deixe para depois, ou então eu posso falar... Então, se você procura viver uma vida mais leve, ou se você tá cansado de viver assim, 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 não deixe para depois. E aí eu tô sempre fazendo esse gatilho da urgência, né? Em todos esses 3 casos, dependendo do produto, dependendo do que for, eu consigo trabalhar a necessidade dele fazer isso agora. E uma das coisas que... Uma estrutura para quem quer estudar essa questão de urgência é o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de ficar de fora, né? O medo de perder. Então dá para você usar tanto para serviços quanto para produtos, porque as pessoas não vão querer ficar de fora, elas vão querer perder. Então, se é um lançamento, se é algo promocional, se é algo que ela já está procurando, se tiver num bom preço, se tiver fazendo sentido para ela e for a transformação que ela procura, ela vai querer. Mas é interessante a gente alinhar isso, né? Mostrar o porquê que ela tem que agir. Né? Não é só você falar que tá acabando, né? Você tem que mostrar o porquê que ela tem que agir naquele momento. E o FOMO, ele explica muito bem isso também. Muito bom. E erros comuns que devem ser evitados ao escrever descrições de produtos no e-commerce. Bom, fantasiar demais eu já falei, né? No episódio anterior, inclusive, vocês assistam o episódio anterior. Pois é. Então, benefícios, né? Vamos falar dos bullet points. É um crime, né, pra mim, quando tem mais do que 6. Pra mim, 5 já é too much. Pra mim, 5 já tá ok. E se a pessoa coloca 6, que também é uma 7, forma de fantasiar, talvez, de colocar mais do que 5. E aí entra no mesmo problema. Porque se você tem 5 benefícios listados e o teu cliente, ele fala, lê o primeiro, legal. 2, pô, olha que legal. Chega no terceiro, mais ou menos, né? Isso aqui não... O cara já botou ali, ele queria botar 5 benefícios pra ficar bonitinho, então ele só tá enchendo linguiça, né? Colocou ali pra ficar bonitinho, o cliente já falou, legal, né? Não precisava que ele massageasse minha cabeça, mas é isso, né? Ok. E aí, se você coloca mais uma outra coisa que seja fantasia, você já prolonga demais aquele benefício e não tá mais tão relacionado àquela dor latente, o cara, ele vai começar a entrar numa negativa. Né? E aí, se ele já começa a falar não, tipo, não preciso disso, ou não precisava, ele começa a achar que o teu produto tem muito preço porque tem muita coisa agregada, ele começa a achar caro. Então, se você começa a colocar coisas demais na copy, o cara, ele não vai conseguir ser impactado. Segundo erro, traduzir do AliExpress. Outro crime. Não deveria. Mas usar é uma boa forma. O Google Tradutor? Nossa, aí fica pior. Inclusive, o ChatGPT, ele traduz melhor que o Google Tradutor, tá? Então, pra quem tá fazendo isso, né? Mas a gente tá falando dos erros das descrições, né? Exato. Um segundo erro é deixar muito técnico, trazer uma linguagem muito difícil, uma linguagem muito falando só das características do produto, sabe? A gente tem que sair um pouco do que é técnico. Tem produtos que você consegue falar. A Polishop, por exemplo, ela faz isso muito bem, né? Todos os produtos dele, eles trazem uma ambientação para poder trazer aquela ideia da casa, é uma coisa muito forte no branding deles, e eles vendem produtos que são normais, sabe? Eles têm uma tecnologia ou outra e eles geralmente estão focando nessa tecnologia. Então, ao invés de você ficar querendo trazer coisas demais, é melhor você potencializar e mostrar o quanto aquilo ali é legal. Pela tecnologia, pelos benefícios, pelas provas sociais. Não precisa fugir muito. Dá pra falar sobre Afinal, coisas. tudo é conhecer o seu cliente para fazer do jeito certo. Exato. No episódio anterior, você falou que a melhor forma de metrificar os resultados de anúncios, né, de metrificar os resultados da copy em anúncios, é fazer teste AB. Sim. E na descrição de produtos? Qual que é a melhor forma de testar e otimizar essas descrições? Teste AB. Também? Pra tudo, teste AB. Sabe como eu faço? Eu duplico. E aí, o que eu faço? Eu começo a rodar a campanha com outro link, né? E uma das formas de você metrificar é você comparar, né? Como eu tinha falado. Então,
quando você pega ali, você começa a fazer as modificações, né? Tem ferramentas, como eu falei, que você monitora como que o cliente está dentro do teu site, como que tá rolando ali. Quando você entende o comportamento dele, você consegue usar isso a favor. Então, eu vi uma parte ali que ele tá ficando mais tempo, então eu vou trazer essa parte ali lá em cima, eu vou trocar a headline para isso, né? E aos poucos, esse cliente, ele vai lendo toda aquela página e vai me trazendo esses resultados. Então, quando eu quero fazer esse comparativo, é muito mais fácil eu só duplicar, começar a trazer um pouco mais de variedades ali, né? Por exemplo, essa semana eu tô testando alguns criativos, né? Não só descrições. A gente tá com custo por lead, acho que tava 20 centavos. É uma estratégia muito, muito ímpar, assim, de um projeto de info, né? Não é do drop. Mas ali eu tô testando pra ver se o cara quer aprender com o cara ou em dias. Eu tô testando duas vertentes diferentes. O que o cara procura? Praticidade? Ele quer aprender rápido ou ele quer aprender com o cara pela autoridade dele? Né? Então, quando eu vou fazer esses testes, eu preciso direcionar bem o teste, o que eu tô querendo validar. Então, se eu vou fazer essas páginas, eu não vou só duplicar. Eu vou pegar essa página, eu vou trazer uma estratégia diferente para ver o que eu quero validar melhor. Né? Então, se esse funil ali tá dando certo, eu vou começar a intensificar esse outro funil, com outros criativos, né? Fazendo uma legenda, fazendo uma copy diferente. E aí você começa a trazer inserção de outros elementos, né? Dentro do que já tá dando certo. Essa é a melhor forma de você otimizar. Legal. Muito bom. Você disse muito da importância das provas sociais, né? E o quanto elas geram credibilidade para a marca, conexão e afins. Sim. Formas criativas de fazer essas provas sociais. Dicas. Formas criativas de fazer prova social para uma copy. Olha, vamos lá. Eu vi uma recente de um refrigerante chamado Fizz. Não sei se vocês viram, eles falam que Fizz é 50% menos açúcar e menos marketing. Né? E aí eles fazem toda uma narrativa ali, passando por um estúdio de gravação com vários lugares, e aí tem uma senhorinha que vai e coloca dentro do gelo, e ele vai falando tudo, e ele faz um comparativo com outras marcas, né? Então, aquilo ali, ele tá utilizando algumas provas sociais, ele tá utilizando a referência de algumas outras marcas para ancorar dele, né? E ele começa a falar que eles têm menos marketing, mas na verdade eles já estão fazendo uma campanha de marketing criativa, né? E eu ainda não tomei, mas eu fiquei curiosa de tomar, porque eles fizeram uma boa campanha, né? Eles utilizaram ali legal o gatilho de curiosidades, né? Trazendo ali... Então, é uma marca que antes eu não sabia que existia. Se eu visse só no mercado, eu não ia saber. Mas agora, como eu já conheço e sei que tem uma linguagem, né, mais moderna, que eles estão brincando com várias coisas, eu sei que é uma marca que talvez valha eu testar. E se eu gostar, vai ser através daquela campanha deles que eles investiram uma vez em mim. Então, se eu gosto, eu continuo dentro ali do LTV do cara, né? E as provas sociais, você consegue pegar os depoimentos de clientes, você consegue perguntar para as pessoas. Tem formas de você fazer os próprios depoimentos, né? Tem muita gente que faz ou mandando para alguma pessoa, ou então você mesmo falando. E eu tinha anotado, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tinha anotado uma bem específica. Que você falou da criatividade, né? Exato. Aqui, ó. Eu falei que tem tantas formas. Uma prova social, ela é aquilo que prova, né? Então, vocês já viram aquelas campanhas de coisas indestrutíveis? Que eles vão e passam o carro por cima? Sim. É isso. Não, tem coisa que... Tem vídeo que fala mais do que palavra. Então, aquilo ali é uma prova social. Então, o quanto que você está garantindo, né? O quanto você está provando de fato que aquilo ali é eficiente, que vai realmente trazer transformação. Então, uma das formas, para mim, mais criativas é essa. Só que tem que ter estômago, tem que ter produto também que seja indestrutível, né? Exatamente. Então, é realmente mostrando na prática e fazendo o cara falar uau. Sabe? Seja numa ambientação, seja num... eu acho muito legal a prova social, se for produto físico, ambientada, né? Mostrando, por exemplo, se é uma loja de roupas, a cliente num casamento, né? Mostrando como que ela tá bonita, arrumada, né? Aquelas coisas assim que saem só do básico em cima de uma mesa, né? Mostrando um pouco mais na prática, mostrando outro contexto. Então, se você tem uma foto de uma pessoa usando seu produto, aquilo ali já tá muito além do que aquela foto que você tinha só do AliExpress. Legal. É uma pergunta semelhante que eu fiz no último app. Quais são as marcas referência para você que utilizam de forma eficaz a descrição de produtos?
Descrição de produtos. Bom, a Polishop usa muito bem. Só que é um pouco diferente, né? Eles trazem uma linguagem mais curta, a Netshoes também usa. A galera do Mercado Livre usa bastante, inclusive. Eu acho até legal o movimento que a galera tem no Mercado Livre de trazer as descrições. Mas a nível de comunicação, um que eu acho muito legal que usa é o iFood, né? Pelas notificações que eles vão fazendo. Então, eles trazem umas notificações mais criativas para poder dizer que tem cupom. Então, ficou muito normal para as pessoas receberem os cupons deles e printarem, mostrarem para outras pessoas. Isso fortalece o branding, tem muito a ver com a comunicação, né? Tem a ver com o posicionamento deles. Então, eu gosto muito dessas marcas que trabalham esse posicionamento ainda maior, né? Então, quando você vai descrever... Inclusive, eu acho muito legal quem sabe descrever bem os produtos no iFood. Me pega de jeito, quando tem aquele suculento blend de não sei o que no pão tostado, na manteiga de alecrim, com não sei, cara, eu fico ali pra morrer, querendo, esperando chegar. Assim. E eu sou assim pra embalagem também. Não, tem que ter. As embalagens me conquistam. Não, teve um, e aí esse que eu peguei, que era super mega uau, vinha ainda com a embalagem que você rodava assim, e eu, nossa, que legal, mas assim, a embalagem deu um pouco errado, né, mas foi uma experiência legal, e quando a pessoa também usa, às vezes um bilhetinho de entrega, gente, é tão fofinho, então tem muitos clientes... Ou no pacote, né, um coraçãozinho, alguma coisa com do carinho, tipo. tudo isso, né, tudo isso agrega na experiência, então não basta só você fazer uma boa descrição, né, você tendo uma boa descrição, fazer uma boa descrição é simples, para você vender é aquela receita de bolo, é você entregar o que o cara precisa e deixar isso claro para ele na comunicação da copy, né, não tem segredo, se o cara sentir ele vai comprar, não tem muito mistério. Outros fatores são credibilidade da loja ou o preço do produto, aí tem que analisar essas coisas, mas não tem segredo. E agora falando de comunicação, é o que eu acho mais importante. Você conseguir trazer essa relação com o seu cliente, de trazer essa afinidade. Quem usa isso muito bem é o iFood, e os clientes do iFood usam dentro das descrições, dentro dos cardápios, dentro de recadinhos. E eu já tive clientes, inclusive, que mandava alguns recadinhos. Então, se você tem um agente, tem alguém, você consegue mandar uma cartinha de agradecimento. Tem produtos que a gente fazia que tinham um bônus que a gente colocava um QR Code. Então, era muito simples para o agente ir lá, só imprimir aquele QR Code que levava para uma página, que levava para uma experiência diferente. Então, eu vejo que é muito mais sobre experiência, né, e sobre como você vai continuar fazendo aquele cara ali sentir cuidado e quentinho ali dentro da sua empresa. Muito bom. A gente falou aqui de várias ideias de copy, prova social, muita coisa. E para acompanhar esses resultados, né, entender a eficácia das descrições de cada produto, entender também o aumento de vendas e conversões no e-commerce. Como acompanhar? Métricas do próprio tráfego. E aí, o tráfego, ele é o que geralmente dita tudo, né? Então, como a maioria das pessoas não está fazendo um ranqueamento de SEO, né? Como eles não estão trabalhando isso muito a fundo, é muito mais difícil que venha de forma orgânica, né? Então, tudo isso vai vir através do tráfego que tem todas as métricas. E aí você consegue ver quanto que foi investido, quais são as campanhas, quais estão sendo os direcionamentos. E aí no Facebook a gente faz algumas análises de custos por lead, né, vendo qual que está performando melhor, coloca ali quais são as métricas que fazem mais sentido, né. O CTR, por exemplo, é uma que eu valorizo muito, porque eu preciso saber como que está sendo ali a resposta do público para os criativos que eu estou utilizando. Então, quando eu vou fazer a minha base de testes, eu faço testes de variações estratégicos, né? Eu já falei isso. Então, sabendo quais são os criativos, eu vou matando um por um. Qual que tá performando mais, qual que tá performando menos. Hoje teve um que tava com 8% de CTR e um outro com 6,88%. E eu falei, esses aqui estão bem melhores, enquanto o outro tava 3%. Então, eu sei quais são as melhores respostas e quanto mais eu vou sabendo disso, mais eu preciso agir também para otimizar, porque eu tenho dados. E o maior erro das pessoas é só pegar esses dados e não fazer nada com eles depois. Né? Você viu o Facebook, viu que não tá legal, mas continuou. Não testou um público diferente, não tentou intensificar alguma oferta, não tentou um criativo diferente com uma quebra de padrão, sabe? Eu testo várias formas. É um que compara, um outro que só chama atenção, um outro que quebra padrão, sabe? Você tem que testar, né? Então, quando você faz esse teste, você vai vendo.
O Analytics, ele também traz muitas informações de como o público está reagindo. É muito legal sempre acompanhar isso também, porque você vai vendo em tempo real. Não sei se... Acho que hoje em dia não tá tão tempo real, né? Hoje eu tava dando uma olhada, tem umas coisas que ele ainda não atualizou. Mas você tem que analisar em tempo real e implementar em tempo real. Não dá só para ficar vendo o orçamento ser gasto e deixar aquilo ali rolar. Então é testar, ver ali uma janela de tempo, definir a janela, ver qual é a meta de corte. Passou tantos dias, investido tanto, qual que a gente vai cortar agora? E aí você começa a trabalhar o que tá dando certo. Legal. Muito obrigado. Valeu pela participação nos 2 apps. É um prazer te ter aqui. Gente. A gente espera contar com você em outras oportunidades. Com toda certeza, vai ser um prazer. Bom, gente, eu quero te convidar, você que está assistindo, a acessar o nosso site yamp.com.br, apontar seu celular para esse QR Code para conhecer as nossas soluções. As 2 principais soluções são loja virtual completa, que você pode cadastrar seu produto, fazer todo o visual da sua loja sozinho, configurar banners, promoções, entre outros recursos, e também você pode acompanhar os resultados da sua loja num painel de gestão completo que a gente tem, tá? E também o Checkout Transparente, que é um recurso que tem inúmeras funcionalidades que fazem com que você aumente seu ticket médio e venda muito mais, como retentativa transparente, order bump, upsell, recuperação de carrinhos abandonados, enfim, tem muita coisa lá para fazer você vender muito mais. Então acesse yamp.com.br e conheça mais sobre as soluções que a gente tem para te oferecer. Muito bom, é isso, gente. Chegamos ao final de mais um Yampcast. Quero te agradecer por você ter ficado até o final. Liza, muito obrigada por você ter compartilhado todos os seus conhecimentos com a gente. Se você gostou, dá uma curtida, segue a gente. Favorita no Spotify. E vem democratizar e descomplicar o e-commerce com a gente. É isso aí. O Yampcast é uma produção executiva da Yamp, toda a roteirização, produção, social media, tudo que é feito visualmente, toda a organização da comunicação é feita pela Yamp. A gravação do Yampcast foi feita em São Paulo, aqui no Pod Factory, no mês de junho de 2023. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.